E aí, galera, sejam super bem-vindos ao canal TechSoSmart e eu testei o Motorola Edge 60 Pro, o smartphone intermediário premium da marca, e no vídeo de hoje a gente vai conhecer o conteúdo da caixa, vamos fazer um teste de desempenho, teste de câmeras e eu vou passar para vocês como que foi a minha experiência ao utilizar esse aparelho. Ele está sendo bastante comentado, teve muita gente me pedindo para me testar e também fazer alguns comparativos com esse smartphone. Então espero muito que goste desse vídeo. Se gostar, deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E vamos lá para a bancada. Vamos conferir o conteúdo da caixa do Motorola Edge 60 Pro, que a gente tem uma caixa bem minimalista na cor branca. A cor do aparelho é na cor violeta e versão de 12 GB de memória RAM com 256 GB de armazenamento interno. O smartphone não veio lacrado porque quem me mandou ele foi a Motorola, então é um smartphone de teste, tá? Que a gente tem mais algumas inscrições, Dolby Atmos, Corning Gorilla Glass, Hi-Res, áudio wireless, então bem interessante. Vamos agora conferir o que a gente tem aqui na caixa, tá? Aqui a gente vai ter os panfletos, tá? Alguns manuais, a chavinha para ejeção do chip, então a gente vai conferir quantos chips a gente consegue pôr nesse smartphone. Aqui vem aquela embalagenzinha que tá o smartphone, então já retirei para fazer alguns testes. E aqui a gente tem um carregador turbo de simplesmente 90 watts de potência, um carregador bem bacana já incluso, e aqui cabo de dados USB tipo C para tipo C, tá? Por dentro ele tem essa coloraçãozinha ali, ó, em laranja. Então o unboxing tá bem completo, tá? Um smartphone que já vem com um carregador bem interessante na caixa, e aqui temos ele, Motorola Edge 60 Pro, e vamos começar aqui pelo design e sua construção e proteção. Cor violeta, a gente tem aquela textura em couro, tá? Então o smartphone passa um ar de um smartphone bem bacana quando você vai segurar ele em mãos, tá? Aqui a gente tem as laterais, e se eu não me engano, ela não é metal mais, tá? É uma lateral feita em plástico, certo? Porque aqui eu não tô vendo nenhum tipo de linha de antena, tá? Aqui na parte de baixo a gente tem alto-falante, entrada tipo C, microfone e o slotzinho para o chip, que a gente vai ver agora como que é, se é híbrido, se tem entrada para dois chips ou não. Então, vamos tirar aqui, ó, entrada SIM 1, não sei se vocês vão ver, e aqui a gente não tem mais nenhum outro chip, olha só. Então, ele só tem entrada para um chip, e o outro chip, se você for querer usar outro chip nesse smartphone, você pode utilizar um eSIM. Então, pelo menos a gente tem essa possibilidade. Ele tem também a proteção IP68 e IP69, tá? Que te dá uma resistência a mais, tá? Então ele suporta aí 1,5 m de profundidade durante 30 minutos. E essa proteção IP69, ele tem uma resistência contra quedas, poeira, jato d'água, enfim. É um smartphone que tem uma proteção bem interessante. E eu confesso para vocês que eu já derrubei ele, assim que eu peguei, eu fui sair para fazer algumas fotos, e eu coloquei ele no meu bolso e ele caiu no chão, porque o bolso estava rasgado. Então caiu bem de quina, eu falei, caraca, quebrei o smartphone. Mas não, não teve nenhum tipo de avaria, nem nada, nenhum trinco na tela. Então a proteção já está testada por mim, então funciona bem. A gente tem aqui 8,2 milímetros de espessura, 8,24 milímetros de espessura, então smartphone bem fininho, com 186 gramas, e o interessante é que ele tem uma bateria aí de 6.000 mAh nesse corpinho fininho, com a tecnologia de silício carbono. Então já estou adiantando aqui algumas especificações técnicas para vocês. Então, em relação ao design e construção, tá um smartphone bem interessante, bem bonito, principalmente nessa cor aqui violeta, mas eu confesso para vocês que eu queria testar mesmo era a cor azul. Para mim é a mais bonita de todas, tá lindo na cor azul, só que eu não falei pro pessoal da Motorola que eu queria o azul, então eles me mandaram aqui o violeta, e eu confesso para vocês que eu me surpreendi, realmente tá uma cor bem bonita para quem gosta dessas cores mais chamativas, aqui tá bem interessante. Me empolguei muito e acabei não terminando de mostrar o design para vocês, mas tá aqui, ó. Na lateral esquerda a gente tem um botão dedicado para o Moto AI, aqui na parte de cima a gente tem as inscrições do Dolby Atmos, microfone, parte de baixo já mostrei, entrada tipo C, microfone, entradazinha para o chip e alto-falante.
Do outro lado, a gente tem mais um microfone, botão power e os botões de volume. Aqui a gente vai ter uma tela de 6.7 polegadas, uma tela POLED com 120 Hz de taxa de atualização, a densidade de pixel é de 446 ppi de densidade, Gorilla Glass 7i na proteção e temos também o nível máximo de brilho, a Motorola promete até 4.500 nits. Então uma tela bem bacana, temos aqui as bordas curvas, tá? Do padrão Edge, então uma tela muito boa para consumo de mídia, jogos, eu gostei muito. E aqui, olha só, uma tela bem rápida, tá? Bem responsiva mesmo, com a tecnologia de 120 Hz e também a gente temos as configurações também de cores, então você pode escolher cores mais naturais, radiantes, intensas, enfim, você deixa aí da forma como te agrada mais, certo? Então aqui a gente tem um smartphone com uma tela bem interessante, gostei muito, estou quase uma semana usando esse smartphone, comparando com outros, e realmente a Motorola está de parabéns, temos aqui uma tela sensacional. Sistema, atualizações e recursos. Ele vai ter 3 anos de atualização do Android e 4 anos de atualização de segurança. A gente está aqui na versão do Android 15, com as modificações da Motorola, então é uma interface bem limpa, tá? É bem parecido com o Android puro, eu gosto muito. A Motorola coloca só alguns aplicativos, ela não tem aqui milhares de aplicativos como outras marcas já adicionam no seu smartphone, que a gente vai ter alguns aplicativos da Motorola, tá? Principalmente o Moto AI, e eles adicionaram alguns aplicativos que como Shopee, Temu, leitor de PDF e alguns joguinhos que é muito simples de você desinstalar, tá? Que tem alguns que não estão baixados, ele pergunta se você quer baixar ou não, então só você não instalar que ele vai ter aqui pouquíssimos aplicativos. Eu gosto muito dessa interface bem limpa, bem personalizável, então a gente tem vários tipos de personalização, tá? Você pode realmente deixar o smartphone com a sua cara, forma dos ícones você pode escolher, ó, tem várias, tá? Eu prefiro esse mais redondinho. Aqui a gente tem as cores, se você quer adicionar vermelho, roxo, enfim, você pode deixar aqui, tem vários modelos de tema também, então em relação à personalização é bem completo. Alguns recursos que a gente tem aqui, a gente tem o Moto AI, que você pode estar pressionando esse botão aqui, mas se você gosta da Gemini, que é a AI do Google, é só pressionar o botão Power, que a gente também tem a Gemini. Também a gente tem o recurso de 2 toques na parte traseira aqui, ó. Tocou, ele vai abrir o Moto AI, tá? É aqui, ó. Tava errando. Mas enfim, esse toque duplo na parte traseira, ele é personalizável, tá? A gente toca aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês onde é que eu tô batendo. Eu toco aqui. Ah, já apareceu aqui, vendo? Então, você pode configurar para você abrir um aplicativo, enfim, fazer algumas funções. Temos também os gestos, tá? Que eu gosto muito. Isso aqui da lanterna é sensacional. Desde, se eu não me engano, do Moto G2 ou Moto G1 tem. Então, eu uso já no Moto X que eu tive o Moto X2. Temos aqui o girar para abrir a câmera, então isso aqui é muito bom. E temos também o Smart Connect, que é uma versão aí do Red 4, tá? Atualizada. Então a gente pode turbinar a sua produtividade. Você pode transformar meio que o seu smartphone em um computador. Então isso aqui é muito bom, tá? Você pode conectar tanto sem fio quanto também com o cabozinho, um hubzinho USB-C. Então isso aqui é muito bom a gente ter esse tipo de possibilidade no nosso smartphone. Eu gosto muito. Temos também alguns recursos de, por exemplo, você espelha o teu aparelho em uma TV e você consegue jogar pelo smartphone. Então isso aqui é muito bom. Eu quero trazer um vídeo de game test e mostrar esse recurso para você. Então, em relação ao sistema, atualizações e recursos, está um smartphone muito completo. Gosto muito do sistema da Motorola, acho ele leve, simples e tem recursos bem diferenciados aqui nessa linha Edge. Gostei muito. Na sua ficha técnica, vamos ter aqui o Dimensity 8350 Extreme da MediaTek, GPU gráfica a Mali G615 MC6, aparelho que tem um bom hardware, 12 GB de memória RAM padrão LPDDR5X, 256 GB de armazenamento interno UFS 4.0 e esse smartphone faz simplesmente 1.000.000
e 300 mil pontos, quase 1.400.000 pontos no AnTuTu Benchmark, tá? Gostei muito aqui, todos os aplicativos e jogos abrem com uma certa fluidez, tá? Abre muito rápido, não tive problemas, nem engasgos. Eu gosto muito da interface da Motorola, acho ela até bem leve, tá? Para você testar alguns aplicativos, jogos, enfim, tá bem interessante. E nada melhor do que testar toda essa ficha técnica, toda essa potência, o hardware desse smartphone com alguns jogos. Então bora lá pro COD Mobile. Estou aqui no COD Mobile, mas tem um ponto muito bacana que eu gostaria de mencionar aqui nesse vídeo sobre o Game Turbo da Motorola. Não sei se a Motorola assistiu meus vídeos, mas eu sempre pedia, coloca aí um contador de FPS em tempo real na tela, porque a gente já tinha aqui, ó, o contador de FPS, a gente consegue monitorar a temperatura, enfim, a gente tem um modo desempenho, a gente pode ativar o modo turbo, que eu vou testar tudo isso aqui, tá num vídeo game teste dedicado. A gente tem configuração aqui da latência do Wi-Fi, sensibilidade do toque, era muito completo. Só que não aparecia o FPS na tela. E agora o que a Motorola fez? A gente tem aqui, ó, o FPS. Também dá para adicionar aqui, olha só o FPS contando ali na tela. Também dá para adicionar outras informações. Quando você ativa, ele pergunta se você quer só o FPS ou outras informações. Eu coloquei aqui só o FPS, mas eu acho que depois tem como configurar e adicionar todo um conjunto de informações maiores. Mas vale mencionar isso aqui. Empresas que vocês que têm um smartphone gamer, um smartphone top, por exemplo, como o Poco F7, a gente não tem um contador de FPS nativo. A Xiaomi fez para tirar, a Samsung está removendo do Games Plugin lá o contador de FPS. Por favor, atualizem e deixa aqui o FPS. Quem gosta de jogar, quem é gamer, gosta de jogar os jogos, gosta de ver o desempenho do smartphone em tempo real. E aqui a Motorola tá de parabéns, tá? Galera, lembrando, esse smartphone aqui, eu só estou falando os pontos positivos, mas tem pontos negativos também. Calma que eu vou já citar para vocês. Esse vídeo aqui, a Motorola não está me pagando. Eu estou testando o aparelho dela, eu vou fazer vários comparativos com outros smartphones. Esse vídeo aqui não é patrocinado, tá? Eu posso falar o que eu quiser, mas realmente eu tenho que passar os pontos positivos e os pontos negativos desse smartphone. Já já eu vou falar alguns pontos também que são negativos. Fica aí de olho no vídeo, mas agora vamos lá para a gameplay. Já aqui nas configurações gráficas, vamos ter aqui, ó, qualidade gráfica no média e taxa de quadros no ultra. E estamos rodando aqui, olha que coisa linda, galera, aqui no cantinho da tela, ó, 90 FPS, cara. Lembrando também que ele tem o áudio estéreo, tá? Olha só, 88 FPS. Isso aqui é muito bom, cara, você conseguir monitorar o desempenho. É sniper, é. Aí, ó. Ixi, pior que ele pegou o HUD aqui do meu tablet, mano. Tá um HUD estranho, mas não tem nada não, a gente joga, velho. Comigo não tem tempo ruim, cara. Ainda mais rodando aqui a 90 FPS. Olha que ele corre todo despreocupado. Meu amigo, aqui eu tô rodando a 90 FPS. Mas eu confesso pra vocês que eu esperava mais, hein? Sei não, bora atualizar isso aí, Motorola. Pessoal do COD. Eita, aí não teve como, hein? O cara tava acabando. Eu acho, na minha humilde opinião, que deveria suportar com 120 FPS, hein? Mas não estão reclamando, 90 FPS já tá de bom tamanho. Mas se tiver um 120 vai ser melhor ainda, hein? Calma. Agora, e aí? Headshot. Ah, não, mas esse cara tá de tiração, hein? Vamos. Áudio estéreo bom, o áudio é bom, hein? Para jogos é sensacional. Aqui. Tela POLED, qualidade interessante. Ó, tá chegando nas costas, mano. É isso. Deixa eu pegar essa arma dele. Tem cara aqui. Tem cara aqui, estamos ouvindo os passos. Vamos. Olha lá. Vamos ver a arma dele, mano. Ixi. Calma. Calma aí. E agora chegou a hora, hein? Aí não teve... Não teve como, né, mano?
Ó, o aviãozinho. Aí já era, mano, não teve como. Então é isso aí, o desempenho realmente está bem interessante aqui no COD Mobile, para rodar a maioria dos jogos na qualidade ultra, mas lembrando que a gente ainda vai trazer um game test para vocês, tá bom? Trazer um game test bem bacana aí no canal. Fiquem de olho, logo mais vai sair. Aqui está o áudio do Edge 60 Pro. Olha a qualidade. Esse alto-falante aqui é um pouco mais baixo. E esse aqui é bem mais alto. Mas, de modo geral, tem um bom áudio. Grave bem legal, tá? Eu acho que faltou um pouquinho mais de agudo, mas tá um áudio bem encorpado, com um grave bem interessante. Então, no áudio, tá incrível. Tem um áudio estéreo, então isso aqui já é uma qualidade bem interessante para você consumir mídia, jogos, uma multimídia completa. Nas câmeras temos um conjunto bem interessante, 50 megapixels, câmera principal com abertura de f1.8, ultra-wide de 50 megapixels com abertura de f2.0, uma telefoto de 10 megapixels com abertura de f2.0. A ultra-wide a gente consegue também usar ela como uma câmera macro. A câmera frontal a gente tem 50 megapixels com uma abertura de f2.0 e eu gostei muito aqui das fotos do Edge 60 Pro. As fotos têm bons níveis aí de detalhes, são cores bem vibrantes, um bom nível de saturação. Eu particularmente gostei muito, tá? Muito mesmo. Câmera frontal também gostei. As selfies são bem bacana, o tom de pele fica também bem interessante. É um dos melhores smartphones dentro dessa faixa de preço e categoria em relação às câmeras. É claro que eu vou comparar ele com o Galaxy S24 FE e o Galaxy A56, que também são ótimos smartphones para as fotos, para em relação às câmeras, tá? Mas eu gostei muito aqui do Edge 60 Pro. A Motorola fez um bom trabalho. Eu não fiz muitas fotos nesse smartphone, mas as que eu já fiz e nesses primeiros dias aqui de teste, eu estou gostando bastante. Lembrando que, como eu falei, a ultra-wide também a gente consegue ter a possibilidade de fazer macro, tá? Em relação à gravação de vídeo, a gente consegue gravar vídeos em 4K em todas as lentes, ultra-wide, principal e também na frontal, 4K 30 fps. Uma coisa que eu não gostei muito é que eu acho que essa câmera principal aqui deveria gravar em 4K 60 fps. A gente não tem esse tipo de possibilidade. Somente Full HD a 60 fps. Gostaria muito que tivesse aqui um 4K 60 fps, pelo menos na câmera principal, porque os seus outros concorrentes também têm, e eu acho que ele teria essa possibilidade. A gente tem hardware suficiente para gravar vídeos em 4K a 60 fps. Agora confira aí um pouco da gravação de vídeo na câmera principal e na câmera frontal que eu fiz com esse smartphone. E essa aqui, galera, é a qualidade da câmera frontal do Motorola Edge 60 Pro. Estou gravando esse vídeo em Full HD 60 fps, mas ele também grava em 4K a 30 fps. O áudio também eu estou captando aqui com o próprio smartphone, que está um pouco de eco. Estou na sala da minha casa, então não tem uma acústica muito boa. Mas essa aqui é a qualidade de imagem. Me parece bem interessante. Os detalhes aqui da minha barba. Aparentemente estou gostando muito, hein? Tem que ver na edição, quando eu for editar, para ver como é que vai ficar. Mas eu acho que está bem legal. E aí, o que você achou? Essa aqui é a qualidade da câmera principal do Edge 60 Pro. Estou gravando em Full HD 60 fps, mas ele também grava em 4K 30 fps. Uma pena não gravar em 4K a 60. Isso aqui é a qualidade da imagem, como que tá o ângulo, tá legal. Vou sair um pouco mais aqui porque geralmente me deixa um pouco mais amarelado. Vou vir aqui para a varanda, e aí? Agora pegando bem a luz do sol, como é que ficou a qualidade? Vocês acharam que ficou interessante? Tá um pouco de eco aqui, porque tá tudo, as janelas todas abertas, então a acústica não tá legal. Mas é pra gente ver mais a questão da imagem, gostaram? E essa aqui é a câmera frontal, agora eu vim para dentro do estúdio para vocês verem um pouco mais da qualidade e comparar também com a câmera principal, acho que tá bem interessante. Eu fico um pouco mais amarelado aqui, porque bate ali na janela e vem um reflexo mais amarelado, tá? Mas eu acho que ainda tá bem legal, cara, qualidade. Olha só, não estou usando nenhum tipo de iluminação, só a que está vindo ali da janela. Tem também um insufilme que fala, acho que é isso.
para deixar mais escuro a janela, então essa aqui é a qualidade, cara. Tá interessante. Vamos vir aqui rapidinho aqui, ó. Sai aqui com mais na varanda, ó. Vamos ver aqui. Olha aí a qualidade. Agora com um pouco mais de luz, e aí? E essa aqui é a qualidade da câmera Ultra Wide, gravando em Full HD 60 fps. Grava também em 4K 30, não grava em 4K 60, tá? Eu nem tô esticando muito o meu braço, olha só, bem perto aqui, pega um bom ângulo de visão. Se eu esticar mais, olha só o tanto que pega. Então aqui, essas lentes Ultra Wide precisam de um pouco mais de iluminação. E olha só como fica aqui, com iluminação melhor. E aí, o que você achou da qualidade? Gostou? E aí, o que você achou da qualidade das fotos e também dos vídeos feitos com o Motorola Edge 60 Pro? Eu confesso que eu gostei muito, a gente tem aqui um conjunto de câmeras bem interessantes e logo logo vai sair o comparativo com o S24 FE, Galaxy A56, Poco F7, mas eu falo para vocês que esse aqui é um forte concorrente em relação às câmeras, tá? Se você não me segue no Instagram, você perdeu um comparativo que eu fiz em câmeras frontais, tá? Eu fiz várias fotos na câmera frontal com alguns smartphones, os 5 principais que a gente tem no mercado, tá? Os intermediários premium, até acima disso. Fiz um comparativo às cegas. Muita gente gostou do Edge 60 Pro, outros gostaram do S24 FE, então vá lá no meu Instagram que esse comparativo tá lá, eu fiz um Reels para vocês, tá? Postei nas redes curtas, também postei aqui no Shorts do YouTube, tá? Esse vídeo tá disponível aqui também no YouTube, então vocês já conseguem ver um pouco mais da qualidade da câmera frontal do Edge 60 Pro em relação aos seus outros concorrentes. Mas, de modo geral, eu gostei muito das câmeras. Acho que o ponto mesmo negativo é que ele não grava vídeos em 4K 60 fps. Então essa é a minha opinião, já é um dos pontos que eu não gostei tanto aqui no Edge 60 Pro. Conexões, bateria e autonomia no dia a dia. Em conexões a gente vai ter NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, 5G, então tá bem completo em relação às conexões. A gente vai ter aqui uma bateria de 6.000 mAh com tecnologia de silício carbono, então a gente tem uma bateria bem grande, com um carregador turbo na caixa de 90 watts e também temos aqui o carregamento por indução de 15 watts, então tá bem completo o Edge 60 Pro, certo? E a autonomia no dia a dia, como que ele tá? Tá se comportando muito bem, tô gostando do tempo de tela que eu tô fazendo nele, tá? Acho que é um aparelho que vai durar o dia inteiro tranquilamente, mas é claro que é meus primeiros dias, ainda eu estou testando, depois eu trago um pouco mais do meu feedback sobre a bateria, mas podem ficar tranquilos que é bateria para o dia inteiro, tranquilamente. Tem também o carregador turbo que já vem na caixa, que vai carregar o aparelho muito rápido, tá? Quando eu vim fazer o vídeo dele, ele estava bem descarregado, eu coloquei rapidinho ali, acho que uns 10 minutinhos, rapidinho chegou a 50% de bateria. Então isso aqui é um ponto muito importante. Então o aparelho está com a bateria muito boa, autonomia sensacional e tem todas as conexões. Para a gente concluir, eu vou passar para vocês um pouco do meu feedback nesses primeiros dias de teste aqui com o Edge 60 Pro. Aparelho que está com design bem bonito, tá? Uma tela bem bacana mesmo. Tem um poder de processamento bem interessante. Faz 1.300.000 pontos no AnTuTu Benchmark. É claro que ainda vou comparar ele com os seus outros concorrentes, tá? Câmeras são muito boas, a gente tem uma bateria sensacional de 6.000 mAh com carregador turbo na caixa. Um ponto que eu não gostei muito foi que a questão do slot do chip poderia ser duplo aqui, cara, sem precisar do eSIM, porque o eSIM tem todo um trabalho de você ir na operadora para poder ativar o eSIM. Eu já não gosto muito, preferia que viesse aqui as duas entradas do chip, tá? Expansão de memória ele não tem, mas a maioria dos aparelhos hoje em dia não tá vindo com isso, então não vou reclamar disso. Outra coisa que eu não gostei muito foi que ele não grava vídeos em 4K 60 fps. Eu sei que a maioria da galera não usa, mas eu gosto, seria um recurso bem interessante porque os seus outros concorrentes têm, tá? E um ponto que eu não gostei muito nele, acho que vai fazer total diferença em relação aos seus outros concorrentes, é o preço. Por enquanto, eu encontrei ele ali na casa dos R$ 3.000, com algumas promoções, a gente posta no grupo de ofertas algumas promoções dele, com os cupons fica mais barato, aí já fica mais interessante, tá? Mas, de modo geral, vale a pena? Eu acho que é um aparelho que está bem completo, tem os recursos da Moto AI, tem o Smart Connect, a gente tem um Game Turbo também bem completo, recursos de inteligência artificial, é um smartphone para quem gosta de um sistema mais limpo, interface mais limpa, não engasga, não tive problema nesses dias, a autonomia de bateria é muito boa, as câmeras são excelentes, tá? Então, assim, de modo geral, é um aparelho
bem completo mesmo e vale a pena você ficar de olho aqui no Edge 60 Pro. Tá? É claro que hoje a gente tem 3 smartphones que dominam o mercado mais ou menos dentro dessa faixa de preço, que é o S24 FE e o Poco F7 e o agora aqui no canal testando o Edge 60 Pro. Então são 3 smartphones que têm suas características, mas colocar bem ali na balança, você tem que ver ali o que você vai te agradar mais, que é um aparelho com câmeras, um design interessante, carregador turbo, boa bateria. Então a gente vai trazer esses comparativos para você, mas eu acho que sim, vale a pena mesmo, por todos esses pontos que eu citei aqui no vídeo. Coloque na balança, vê o que você gosta, o que você não gosta, tá? E o link de compra para ele vai estar aí na descrição do vídeo. Ative o sininho das notificações para você não perder os comparativos que a gente vai trazer aqui no canal. Eu quero trazer um gaming test completo com esse smartphone também, para a gente ver como que ele vai se comportar num estresse ali mais pesado, um teste mais pesado um gaming test com os jogos mais pesados. Então já comenta aí os jogos que vocês querem ver, mas de modo geral eu gostei muito da experiência com o Edge 60 Pro. Fiquem com Deus, se tiver alguma dúvida, só deixar nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo, hein? Fui!